Educação e escola não são a mesma coisa. Existe sim um projeto de destruição, de desacreditar o professor. Tenho muitos alunos que têm preocupações muito maiores que a escola. Sabe, o que comer, o que vestir. Você convive sem conhecer realmente o que aquela criança é. O meio, a família dela, o que ela passa na família. 5 anos atrás, eu decidi entrar no processo de desescolarização. E a gente falar de desescolarização, a gente tira a total responsabilidade do governo, que é o investimento na educação. Eu não sou contra a existência da escola. Eu sou contra a obrigatoriedade da escola. Nós somos a maioria que precisa de uma educação digna, diante de uma minoria que quer nos vender alguma coisa de péssima qualidade. Eu saio de escola, eu faço tarefa, eu durmo, eu acordo, tomo café, vou pra escola, volto, faço tarefa. A pessoa só faz isso. Lutar pelos seus direitos é algo que o aluno que está na escola não vai fazer. A molecada não está reagindo. A educação também passa por não aprender a fazer o que você não está afim de fazer. Como é na vida real. Eu não sei se todo mundo aqui só faz o que gosta de fazer. A gente acaba caindo num discurso neoliberal, num discurso frágil, de Estado mínimo e de cada um por si, Deus por todos, barbárie. A escola é filha da Revolução Industrial. O que eu vou trabalhar, eu ainda não sei. Porque eu tenho 12 anos, então tem muita estrada para eu andar. Bem-vindos! Esse é o Lab Ideias Discussões Horizontais, gravado no Circo Navegador em São Sebastião. Hoje, o nosso tema é educação. Gente, isso é muito difícil. Viver é difícil, né? Porque as pessoas são tão diferentes, mesmo dentro de uma única família. Os filhos, cada um tem um jeito, cada um tem uma cabeça, cada um tem uma maneira de pensar. E a gente, como professora, eu fui professora durante 30 anos, você enxerga aquela criança de uma maneira que nem sempre é aquilo que ela realmente é. O meio, a família dela, o que ela passa na família, né? A natureza do relacionamento dela com os pais, com os irmãos, se ela come, se ela não come, se ela tem amor, se ela tem carinho. Esse tempo todo que eu trabalhei com criança, primeiro nas escolas isoladas, no tempo que não tinha estrada, né? Então eram aquelas crianças que não tinham vivência nenhuma de rádio, de televisão, de nada que viesse de fora. Era um ambiente diferente, era uma vida simples, uma vida pacata, uma vida assim, sem muito sonho. Ninguém tinha sonho de ser nada na vida. Era crescer e ser pescador, plantar, aprender a plantar, coisa que eles sabiam desde pequenininho, né? Porque o pai vai para a roça, a mãe vai para a roça e leva aquela criança junto. Então a vida era aquilo. E o professor convivia ali com aquela realidade, né? Depois eu saí das escolas isoladas e vim dar aula na cidade. Era outra realidade. As crianças da cidade não têm aquela pureza que tem a criança de uma escola isolada, né? Era diferente. Mas eu procurava estudar cada criança. Eu procurava ter dentro da minha sala de aula um ambiente de alegria, porque eu acho que a criança que está contente, que está feliz, ela aprende, né? A não ser que ela tenha algum defeito na cabeça, porque tem umas que eu tentei ensinar, e aí eu não entendia por que aquela criança não conseguia aprender. Então eu vou ensinar a desenhar, eu vou ensinar coisas, jogar, eu vou ensinar coisas que ela tem capacidade de fazer, porque eu quero ela feliz. Eu não quero forçar uma criança a fazer aquilo que ela não pode, que ela não tem capacidade. A infância é uma coisa que depois que passa, não volta mais, né? Então vamos ser felizes, eu acho que isso é uma coisa boa. É muito gratificante quando a gente cativa, mas né, eu tenho muitos alunos que têm preocupações muito maiores que a escola, sabe? O que comer, o que vestir, né? Quem é meu pai? Onde está a minha mãe agora? A pessoa tem que estar aprendendo e tem que estar feliz. O que adianta você estar sentado numa cadeira dura, olhando para uma pessoa falando? Eu fico assim, poxa vida, ninguém aqui quer aprender. É legal você aprendendo no museu, é legal você aprendendo viajando, vendo a cultura. É muito legal isso. Tipo, minha mãe, ela falou, você quer sair de escola? Eu perguntei por quê. Porque eu vejo você voltar triste de escola, você não é feliz de escola. Eu pensei isso também. Você fica 6 horas
sentado numa cadeira, olhando para uma pessoa falar e copiando página, essas coisas, eu fico muito indignado com isso. Tem uns alunos que entram em depressão, assim. Eu saio de escola, eu faço a tarefa, eu durmo, eu acordo, tomo café, vou pra escola, volto, faço tarefa. A pessoa só faz isso. Ela não convive, não nada. E eu acho, assim, muito horrível isso. Bom, pra mim, é isso. Que nem o meu amigo Bruno, eu tô fora da escola há 4 anos. Eu acho que não teve uma vez que eu não voltei da escola triste ou chorando sobre comentários, sobre o que eu errei, o que eu não fiz. Quando minha mãe chegou e falou: Pedro, o que você acha de sair da escola? No começo eu tive uma resistência, porque como assim sair da escola? E eu vou ser o que quando eu crescer? Eu vou fazer o que da minha vida? Daí depois a minha mãe falou: a gente vai ter um programa de estudo pra você, que a gente vai seguir uma linha, mas não vai ser tão chato quanto a escola. Aí foi ok. Eu aceitei. Meu avô, minha tia fez outra pergunta: o que você vai ser quando eu crescer? Eu vou ser grande. A minha profissão é o que importa. Não sei. O que eu vou trabalhar, eu ainda não sei. Porque eu tenho 12 anos, então tem muita estrada para eu andar. Então não tem como eu saber hoje o que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer. Porra, se uma criança tá falando que não aguenta mais ouvir o cara falar e ela não tá aproveitando nada, eu, como um gestor de uma escola dessa, eu tenho que parar e pensar, galera, vamos ter que mudar o trajeto, porque a molecada não tá reagindo. Eu, por exemplo, acho que educação e escola não são a mesma coisa. Porque parece que então você só vai receber educação se você estiver na escola. Não é verdade. A escola é filha da Revolução Industrial. A escola, do jeito que nós conhecemos hoje, nasceu da necessidade de tirar as mães dos seus lares para que pudesse ter uma produção em massa, mais operários fazendo a mesma coisa. E aí as crianças tiveram que ir para a escola. Mas isso é do fim do século XVIII. Então quer dizer que antes disso não havia educação? É claro que havia. Então, escola é uma coisa, educação é outra. Tem a paideia, 5.000 anos atrás, que já naquela época, né, tá descrito nos livros, que assim, lá naquela época já se preocupava com a juventude, que não queria saber de educação. Eram pouquíssimos que procuravam esse tipo de acesso. Idade Média, a gente também teve centros de educação, que depois virou outras denominações. A maçonaria está nessa história, né, de pequenos círculos de educação, né, que também era para pouquíssimas pessoas, né. E hoje, a gente não está fazendo diferente. Quando eu entrei no Estado, eu pensei que não havia terminado a ditadura. Porque dar aula no Estado, não sei se as colegas concordam, a coisa vem de cima para baixo, você não tem voz, é uma solidão, né? Você vê seus alunos sofrendo, você sabe o que vai na alma deles e tem coisas que você não pode fazer. Eu vou parafrasear o Darcy Ribeiro, que diz o seguinte: a crise na educação não é uma crise, é um projeto. E esse projeto parece que está culminando numa ideia de que sair da escola, tirar da escola e não insistir que a escola melhore, que a escola vire outra coisa, né? Parece que está pegando, como dizem por aí. A questão é que a gente está sempre procurando uma solução hegemônica. Escola é para todo mundo? Para mim, não é. Medicina é para todo mundo? Vôlei é para todo mundo? Capoeira? Vela? Nada é para todo mundo. Então, quando a gente tem uma solução hegemônica, então agora é moda tirar da escola. Não, não é moda.
Uma coisa pensada, refletida, e uma vontade das famílias. Eu conheço a Alejandra, eu conheço a Ana Paula, eu estou numa rede enorme de desescolarização em São Paulo, e eu digo para vocês que não é moda, é a vontade de parar de terceirizar, é a vontade de achar que a solução está em algo fora de nós. Bom, eu estou doente. Quem vai resolver o meu problema de saúde? O médico. Eu tenho problemas de emprego ou de trabalho. Quem vai resolver isso? O governo. Ah, eu tenho filhos. Quem vai educá-los? A escola. Quem assim se sente bem? Ok. Acho que sim. A escola deve existir. E a pessoa tem que bancar as consequências dessa sua escolha. Mas ser obrigatório, entender que só se aprende algo na escola, é uma solução que não leva em consideração a diversidade humana. Nós somos completamente diferentes uns dos outros e também somos muito iguais. Eu sou mãe e não sou professora, né? Eu tenho minha pequena que estuda em escola pública e ela ama a escolinha que ela estuda. Eu, por mim, não tenho condição de desescolarizar a minha filha, né? Eu não entendo dos processos de aprendizado que a gente passa. Então, o meu plano é fazer paralelo. Se o Estado não dá o que eu acho que é suficiente para ela, então, em paralelo, nas férias dela, eu vou ensinar, eu vou ter que me dedicar um pouquinho mais do que se fosse terceirizar, né? Nasci num clube de vela e aprendi com meu pai como velejar. Tive várias lições desse grande mestre. Depois de 10 anos velejando, passei a transmitir esses conhecimentos que eu tinha tido desde pequeno. Eu posso dizer que ensinei os melhores velejadores do Brasil. O trabalho inicia aos 8 anos de idade, quando a criança ainda tem um medo muito grande de entrar num barco e enfrentar uma coisa nova, que é estar sozinho num leme, segurando uma vela e indo para um destino e tendo que decidir por isso. E aí então ele aprende que na vela você vai passar por várias situações diferentes, de ventos, calmarias, sol, chuva, frio, calor. E a criança aprende logo a conviver com as desilusões de ter escolhido errado ou ver o sucesso quando acerta. Então, ela lida o tempo inteiro com ganhar e perder através das suas decisões, o que dá um poder futuro muito grande de escolher na vida. Junto com isso, começa todo um trabalho do grupo, né? A importância de você ter um grupo de velejadores juntos e amigos nessa fase tão rica da vida, de estar compartilhando esses novos conhecimentos e novos desafios. E isso então vai promovendo uma natural evolução dessas crianças no esporte. Tem um músico, por exemplo, que me contou uma história emocionante outro dia e que me disse: eu só fui capaz de ser o músico que eu sou hoje com as coisas que eu aprendi com a vela no início da minha vida. E tudo isso eu devo a você. A questão do mestre, a questão do professor, ela está exatamente aí, em você, com um assunto interessante que você domina, você enriquecer a vida para transformar aquele assunto num assunto novo, né? Eu participo de um processo de educação não formal, como o Edu maravilhosamente falou aqui, porque o que ele fazia era uma educação não formal. E esses mestres fazem diferença, porque aí na educação não formal, e a educação formal tem que aprender isso com a educação não formal, por essas questões motivacionais. O aluno está lá fazendo teatro porque ele quer fazer teatro. E a hora que ele quer fazer teatro, ele te ouve. Ele vai te ouvir no sentido de caminhar para um lugar, não sei se é de maior acerto, mas de maior também satisfação dele, porque ele vai acertar, ele vai receber uma motivação desse processo. A hora que ele vai em cena, ele vai receber o aplauso, e esse aplauso
vai construir nessa figura uma autoestima que vai começar o cara, como no Edu, o cara, ele erra e vê o erro, ele acerta, putz, e vê o acerto. Meu, isso é fundamental. A escola tem que incorporar isso. Não dessa maneira, mas de uma maneira onde ela ouça o aluno, ele ouça o pai do aluno. A gente sempre fala de felicidade, felicidade, felicidade. E, pelo amor de Deus, não estou querendo aqui dar uma de pessimista. Mas outras pessoas pontuaram a mesma coisa. A educação também passa por não aprender a fazer o que você não está afim de fazer. Como é na vida real. Eu não sei se todo mundo aqui só faz o que gosta de fazer. Tipo, você pensou em dormir um pouco mais, fala, não. Você dorme um pouco mais. Não estou fazendo aqui uma ponderação a favor ou contra isso, só ponderando a questão da vida como ela é. A vida nem sempre é o como a gente quer, e a gente tem que mesmo aprender a lidar com a vida como ela é. Tenho mais ou menos 600 alunos que estão na situação que a colega ali falou. Eles odeiam a escola. Eu sou professora de arte, dou as minhas aulas mais lúdicas, conscientes possível. Minha turma de ensino médio está fazendo prova semana que vem e a prova deles é gastronômica. Nós vamos construir uma prova de alimentos artísticos. E através daí eu consigo fazê-los tentar entender o que é a estética e o que é a beleza da existência. Consigo fazer eles entenderem ou pelo menos aceitarem que existe alguma coisa além do funk, além do layout do videogame, alguma coisa além do Facebook e do WhatsApp, e que existe alguma vida além da televisão. E para mim isso é maravilhoso. E eu acho que é importantíssimo desmistificar que a escola forma, desmistificar que você precisa de um diploma para ter uma profissão. Como praticante de homeschooling no Brasil, eu acredito que o dia que os meus filhos decidirem ter uma profissão, e se, quiçá, precisarem de um diploma, eles têm aí a opção de fazer alguma avaliação para isso. Mas, diante dos meus estudos na educação, eu creio que não vai ser importante isso, porque o que vai ditar a sua formação são os portfólios. E o portfólio é o quanto você foi autor da sua própria existência na sua vida. Porque hoje, infelizmente ou felizmente, o diploma não diz mais nada sobre ninguém. 5 anos atrás, eu decidi entrar no processo de desescolarização. E esses foram os 3 filhos pequenos, menores. Eu tenho 3 filhos mais velhos que se escolarizaram e são totalmente modelo desse sistema de educação ou educativo que, para mim, está totalmente falho. Porém, esse processo trouxe muitas mudanças na nossa vida de família. Eu não sei o que vai ser da vida dos meus filhos que não têm escola, mas eu sei que eles estão saudáveis, que eles são filhos conectados comigo, que sou a mãe, com o pai, que têm uma vivência quase humana. A gente está num campo muito filosófico, existencial, lindíssimo, comungo com tudo o que está acontecendo. E eu tenho medo que esse discurso que a gente faz aqui chegue num ponto de que a gente realmente não precisa mais da escola, a gente não precisa mais dos direitos, a gente não precisa mais de nada. A gente acaba caindo num discurso neoliberal, num discurso frágil, de Estado mínimo e de cada um por si, Deus por todos, barbárie. Filhos de pobres não conseguem, muitas vezes, concluir a escola, entendeu? Então, assim, eles já saem da escola para poder ir trabalhar. E é isso que o governo quer. E a gente falar de desescolarização, a gente tira a total responsabilidade do governo, que é o investimento na educação, e passa a responsabilidade para os pais, que tem que sair para poder trabalhar. E é muito diferente do que era antigamente. Entendeu? Hoje você vê governo tirando o transporte escolar da criança. Eu entendo a questão da luta. Também acho que a luta não é para todo mundo. Acho que tem jeitos de lutar. Eu estou lutando muito sem pegar megafone, né? Eu estou lutando, mas talvez eu não esteja guerreando. Mas acho sim. É importante lutar? Você acha que você deve lutar? Vai lá e luta. Né? Mas não pode ser para todo mundo, porque tem outras milhares de formas de agir e de pensar. Eu concordo em parte com a colega.
descolarizar vai ser para poucos. E a gente cai também num problema que vai ser só um grupo. Quem consegue isso? O grosso da sociedade não consegue. Então, a gente precisa de uma escola que responda, né, ao grosso da sociedade. E eu acho que o que a gente mais percebe hoje é que está totalmente falida, porque você não tem... a pessoa sai da escola sem entender as coisas. Por exemplo, dizem, os jovens hoje não leem. Eles não leem porque eles não entendem mais o que eles leem. Esse é um grande problema. Quem trabalha com público, como eu trabalhei por muitos anos, a gente percebeu nesses 20 anos que as pessoas começaram a ter uma dificuldade grande até em dizer o que necessitam. Então, quando a gente fala em escola, a gente fala em tudo, a gente fala nas necessidades que a pessoa tem do dia a dia. Isso que a gente tem que lembrar. E aqui se falou muito também em ensino superior, quando eu acho que o grande problema da nossa educação começa no fundamental. Para mim que militei no movimento estudantil, venho de grêmio estudantil, e ouvi de que a luta às vezes não é necessária, né, de que não precisa pegar no megafone para poder conquistar os direitos, a gente dá a chance de um governo como esse que a gente tem hoje no país, né, que não é legítimo, fazer o que está fazendo, beneficiar as grandes empresas, os grandes empresários e precarizar a educação no país. Então, assim, a gente chegou num ponto totalmente crítico da educação pública, principalmente. Acho que é isso. Gostaria que a gente se atentasse para o fato de falar educação e escola são coisas distintas. Segundo, desescolarizar não significa que todo mundo tem que sair da escola. Desescolarizar é uma opção de quem quer formar um ser integral. A escola não está falida, a escola é necessária, existe quem precisa dela, assim como precisamos de um padeiro, um professor, um músico, precisamos de todas as pessoas na sociedade. E temos o direito de escolher qual caminho seguir. Não é porque tenho filhos escolarizados que não estou em greve, não é por isso que não vou na rua, não é por isso que eu não ando na periferia e luto pelos direitos sociais daqueles que precisam no meu país. São coisas distintas. Lutar pelos seus direitos é algo que o aluno que está na escola não vai fazer, porque é opcional e é programado a estratégia de guerra, formar jovens alienados que trabalham 14 horas por dia e se sentem cansados demais e acham que têm o direito de jogar videogame ou assistir novela no restante do tempo útil da vida dele, porque ele trabalhou muito e ele está cansado. E por isso ele não tem tempo de ver o que está sendo feito no país. É uma estratégia de alienação ter uma educação falha, é uma estratégia de alienação formar maus professores, é uma estratégia de alienação tudo isso que a gente está vivendo. Todos os setores têm que lutar para que seja melhor a saúde e a educação, mas a gente tem que parar de se ver cada um de um lado da trincheira. Não estamos todos do mesmo lado lutando pelas mesmas coisas. Se o meu ativismo é na rua levantando placa e tentando acertar o pescoço dele, tem gente que está na internet, tem gente que está conversando com o vizinho, tem gente que está conversando com a criança, tem gente que está explicando o que é ser politizado. Não precisa ser ingênuo nas nossas militâncias, mas a gente não pode deixar de militar. E uma coisa importante de lembrar também nessa fala é que a gente sempre se entende minoria. A minoria da desescolarização, a minoria da capoeira, a minoria homossexual, a minoria negra, a minoria... Gente, só existe uma minoria nesse mundo. É a elite. Nós somos a maioria. Fragmentadas para ser mais facilmente organizadas, dominadas. Então, essa noção das minorias ela é importantíssima no sentido da afirmação e do reconhecimento individual e de pequenos grupos. Mas, quando falamos em nome de uma educação decente, nós somos a maioria. Nós somos a maioria que precisa de uma educação digna, diante de uma minoria que quer nos vender alguma coisa de péssima qualidade. E eu, então, de novo, convoco todos nós para nos entendermos maioria, apesar das nossas diferenças, das nossas particularidades. E, a partir disso, provocar um mundo melhor, provocar um estado de vida com um mínimo de saúde e sanidade. Eu acho que como um processo de mudança, seria levar esse vídeo ou atitudes como essa para dentro da escola para tentar iniciar um processo de um caminho de reforma. Eu não sei como é que faz para mudar isso de cima para baixo. O fato de ser burrice
é comum também para a nossa história. Porque hoje o legislativo legisla sobre o legislativo e a gente aceita isso o tempo todo. Quer dizer, obviamente a gente também tem que aceitar que a escola não caminhe para uma avaliação onde ela teria que alterar o seu currículo diante de ver que não está acontecendo coisas de fato. As crianças não estão afim de estar na escola. Não se educa a questão de formação de um ser que vai além desse conhecimento cartesiano. Então, acho que a escola precisa mexer com isso. Esses empreendimentos como esse têm que ir para dentro da escola para começar a gerar um processo dentro dos pais e aí abrir também dentro da cabeça desses educadores esse processo. Porque se você olhar hoje uma escola, ele é uma hierarquização, ele é um jogo de poder dentro da escola. A criança, o educando que está ali, ele está absorvendo isso. Porque criança são seres hipersensíveis e eles estão percebendo tudo isso. E essa mudança, é difícil, viu? Aí eu não sei como que a gente faz. Mas o que nós temos que fazer, talvez, é levar para dentro, darmos quem é pai, quem é mãe, ou quem não é. A gente levar isso adiante, né? Levar nas esferas onde isso pode acontecer realmente uma modificação. Então, quem é mãe e tem aluno na escola, vai na reunião de pais e levanta a mão e fale isso. De repente, será que a gente não tem que mexer no currículo? Ô, dona diretora, vamos mexer no currículo? Será que a gente não pode criar uma outra dinâmica? Será que não pode fragmentar esse... Não tudo que é antigo é ruim, mas uma forma do século XVIII. O professor aqui, eu vou transferir minha sabedoria. Então a gente criar os instrumentos fantasiosos de colocar um negocinho na cabeça de um, na cabeça de todos, para transformar isso, né? Então, já que é para transferir conhecimento, vamos criar então uma fantasia disso. Porque se não for isso, a gente tem que ir um pouco mais perto da alma humana, da alma dessa criança, que são maravilhosas, e ver o que é que a gente tem que aprender com o que eles estão dizendo, né, meu? Eu acho que é um pouco por aí. Obrigado por tudo que eu ouvi, né? Chegamos ao final de mais um Lab Ideias. Muito obrigado a todos que colaboraram para esta realização.